Ao que tudo indica, está tendo início uma nova temporada dessa longa série Ascensão e Queda de Paulo Guedes. Ao longo dessa semana, o presidente Bolsonaro, pela primeira vez, diga-se de passagem, ao longo desses 20 meses de reino absoluto de Paulo Guedes no comando da economia, então pela primeira vez o chefe deu uma chamada pública, quer dizer, dizendo que não ia encaminhar ao Congresso Nacional a proposta que o Paulo Guedes tinha feito a respeito dessa tentativa de maquiar o Bolsa Família e chamá-lo de Renda Brasil, mais ou menos a mesma coisa que ele fez com a Minha Casa Minha Vida, das gestões de Lula e Dilma, que ele deu uma repaginada, piorou inclusive em algumas condições, e agora se saiu com essa peça mercadológica de Casa Verde e Amarela. Mas isso realmente não engana ninguém. O fato concreto é que o Paulo Guedes era tido como ministro intocável, era o super-ministro do comando da economia. Ele conseguiu convencer o Bolsonaro a unificar no super-ministério da economia 4 ministérios que já eram muito poderosos: o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e o Ministério do Trabalho. É uma concentração de poderes impressionante, com o argumento de que ele ia resolver os problemas da economia. Ele era o tal do posto Ipiranga. Qualquer dúvida sobre economia, dizia o Bolsonaro, vai falar com Paulo Guedes, que eu não entendo nada de economia. Só que o tempo foi passando, já são 20 meses desse governo. O primeiro ano, 2019, foi um pibinho ridículo, o crescimento da economia mal superou 1%, sendo menor do que os já pibinhos da época do Meirelles, que era o ministro da Fazenda do Temer. E esse ano, 2020, com a pandemia e com a política equivocada do Guedes, a recessão vai chegar provavelmente a 9%. Então, o Bolsonaro já fez as contas e deu esse primeiro biênio como perdido. Ele quer, a todo custo, ganhar a eleição em 2022. Esse é que é o ponto. E, para isso, ele precisa que o Paulo Guedes dê uma certa flexibilizada na sua obsessão pela austeridade fiscal burra e cega. Aquela coisa de que, além da privatização, a meta do Paulo Guedes é cortar gasto e cortar gasto. Para isso, ele se vale de um presentinho, entre aspas, que o Temer e o Meirelles ofereceram para ele, ainda em 2016, que é a emenda do teto de gastos, a emenda 95, que congela o gasto público por 20 anos. A gente está sentindo os efeitos concretos da redução de recursos para a saúde, para a educação, para a previdência, para saneamento, para investimento público, para pagamento de salário de servidores. A única coisa que não pode ser reduzido, a única despesa que não é reduzida é a despesa com juros, a chamada despesa financeira. Essa aí segue podendo crescer livre, leve e solta. Mas enfim, então o fato é que o Bolsonaro sabe que isso precisa acabar. Ou precisa revogar ou flexibilizar essa emenda de gastos, e tem uma queda de braço com o Bolsonaro, com o Paulo Guedes e com a sua equipe. Aí a questão é essa, quer dizer, ou Paulo Guedes cede e aceita, vamos dizer assim, dá uma tintura, entre aspas, mais gastadora para a sua gestão à frente do Ministério da Economia, ou então ele vai ser aquilo que se diz que ele é muito orgulhoso, etc., e vai dizer que não aceita continuar no comando da economia. É um jogo complicado porque para Bolsonaro vai ser um outro baque. Ele já perdeu Sérgio Moro, que era considerado também um dos pilares do seu governo,
E para ele perder Paulo Guedes, quer dizer, pode significar de alguma maneira perder apoio junto à nata do sistema financeiro, né? Quer dizer, a elite atrasada, né, do nosso financismo que ajudou a eleger Bolsonaro, né, e aparentemente ainda aposta que vale a pena conseguir continuar apoiando, desde que o Paulo Guedes siga fazendo privatização, liberalização e atendendo aos interesses bilionários dos bancos. Então vamos ver, a nova temporada começou, né? Paulo Guedes está sendo chamuscado a cada dia que passa e tem uma estrela em ascensão na equipe de governo, que é Rogério Marinho, né? Quer dizer, que é o ministro do Desenvolvimento Regional e que está à frente desse projeto da Casa Verde e Amarela. Vamos ver, né, se Bolsonaro e Guedes se entendem, né, se um cede aqui e outro cede ali, mas se não, a trajetória aponta efetivamente para uma redução significativa do espaço do Paulo Guedes no governo e principalmente para uma mudança da orientação da sua austeridade a qualquer custo. Bolsonaro, portanto, percebeu que ele precisa flexibilizar o teto de gastos. A questão é saber como que ele vai solucionar mais esse imbróglio no seu governo.